Fala galera, beleza? Bem, para quem não me conhece, né? Eu sou Eliabe e no vídeo de hoje a gente vai continuar aí o nosso assunto da aula passada, que foi análise dimensional, no assunto de física, tá bom? Eu já expliquei, né, a importância da análise dimensional, já dei a definição e tudo mais. Agora a gente vai dar uma continuidade para finalizar a teoria na aula de hoje. Se você cair de paraquedas aqui, eu vou deixar aí no link da descrição do vídeo a aula passada para vocês irem assistir, tá? Assistam lá, não pegue pela metade, porque senão você vai ficar meio perdido. Mas antes de a gente começar, né, a nossa aula, eu peço para vocês aí, mais uma vez, aquela força, aquela moral para a gente, para ajudar o projeto aí a crescer cada vez mais e mais pessoas possam ser ajudadas. E dá uma curtida no vídeo aí. Se você não gostar do vídeo também, dá o dislike aí, mas deixa pelo menos o comentário aí, dizer o que está faltando ou o que você acha que pode melhorar, tá? Não deixa, não deixa só o dislike aí e vai-se embora, não. Deixa pelo menos assim, pô, pode melhorar nisso, aquilo, entendeu? Que é para ajudar a gente a evoluir, né? O importante aqui é a evolução da gente, né? Tanto minha quanto a de vocês. Então, pessoal, é isso. Compartilha aí o vídeo, né? Mais uma vez eu peço para vocês sempre se lembrarem de ativarem o sininho para quando eu colocar a aula no YouTube vocês receberem a notificação, entendeu? Porque senão vocês vão ficar perdendo as aulas, porque praticamente eu vou colocar todos os dias as aulas, entendeu? Então é isso, tá bom? Bora lá para a aula, né? Bora deixar de falar muito aqui. Pessoal, é o seguinte, eu vou falar aqui, né, agora sobre unidades de medida no SI, tá? O SI, para quem não sabe, é o Sistema Internacional de Unidades, como está escrito aqui. Então, eu já falei para vocês sobre as grandezas, né, elementares, que são as primitivas lá que eu falei na aula anterior. Só que aqui tem mais duas, que é a quantidade de matéria, né, que é o mol. A gente vê muito isso em química, né? Mas em física a gente vai ver também lá, principalmente lá na parte de gases ideais, tá? É lá na frente. E intensidade luminosa a gente também vai ver na física, é lá na frente também, na parte de óptica, tá bom? E, pessoal, é o seguinte, vocês têm que saber, é muito importante vocês saberem a unidade de medida no SI. Porque o que é que acontece? Muitas vezes as questões, cara, ela coloca lá, ela pede em unidade de SI. E aí, principalmente, eles podem fazer uma pegadinha do tipo assim, sei lá, eles podem dizer, tipo, colocar em vez de ser quilograma, ele coloca grama lá, tá ligado? Aí você vai e fica no vácuo, não sabe. Aí você pode errar uma questão besta. Ou metro, o cara coloca quilômetro, tá ligado? Não é, no SI, para comprimento, né? Pra gente já ver essa grandeza aqui, é o metro, tá? Para massa é o quilograma, para tempo é o segundo, não é minuto, não é hora, é o segundo, tá? É o segundo. Para temperatura, aqui é interessante, cara. Muita gente se confunde e acha que é o grau Celsius. E não é, é o Kelvin, tá? É o Kelvin. Presta muita atenção nisso aqui, pessoal. No SI, Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida dessa grandeza aqui, temperatura, tá? É o Kelvin, tá? Que é representado por K, tá bom? E tenham muito cuidado com isso, cara. Tenham muito cuidado porque, cara, pô, você já pensou vocês perderem uma questão, velho, por causa de uma falta de atenção dessa, tá ligado? Vai ser comum, viu? Vai ser comum, assim, vocês verem pelo menos a palavra SI. Qual o valor da velocidade, não sei o que, no SI, tá ligado? Aí você vai lá, faz a questão e às vezes ele pode dar lá, sei lá, quilômetros por hora, tá ligado? E não é, cara. Não é metros por segundo, entendeu? A corrente elétrica, né, é o ampere, a unidade de medida da corrente elétrica, que é simbolizada por A. E a quantidade de matéria, né, vai ser o mol, né, o que é escrito também é representado pela própria palavra mol. E a intensidade luminosa, que é o I, né, então, não confunda esse I aqui com o I de corrente elétrica não, tá, pelo amor de Deus. E a unidade de medida é o candela, que é chamada é representada por CD, entendeu? Então, gravem isso na cabeça de vocês, saibam essas unidades de medida, essas são as fundamentais, tá?
E aí tem as derivadas que eu já falei, como aceleração, velocidade, por aí vai, entendeu? Mas essas são as derivadas, é porque essa daqui eu já expliquei para vocês o que é o elementar, né? Que não, ela não é derivada de nenhuma outra, ela é primitiva, entendeu? Por exemplo, a aceleração é metro por segundo ao quadrado, ou seja, a aceleração é derivada de metro, que é o comprimento, e por segundo ao quadrado, que é o tempo, entendeu? Espero que vocês tenham entendido isso. Beleza, vamos para o próximo agora. Agora aqui, cara, homogeneidade dimensional. Cara, isso aqui é importante pra caramba e é o que vai ajudar muito a gente a fazer as questões de análise dimensional, tá? O que é que acontece aqui? Lá no começo da aula, né, na aula passada, na verdade, eu falei para vocês que eu ia explicar o que era homogeneidade, tá? Porque é o seguinte, a homogeneidade ela quer justamente se dizer o seguinte, cara, que as unidades de medida na minha equação ela tem que ser igual, entendeu? Então, por exemplo, vamos ver aqui, né? Vamos ler isso aqui. Uma equação física verdadeira, né, deve ser dimensionalmente homogênea, tá? O que é que ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, você não pode dizer, por exemplo, que 5 metros ao cubo vai ser igual a 5 amperes. Isso não faz sentido, cara, porque aqui tu tá trabalhando com volume e aqui é corrente elétrica, entendeu? Falei que ampere, né, de corrente elétrica, né, unidade de medida. Isso aqui é o volume, cara, entendeu? Então isso aqui não é incoerente, entendeu? Não é homogêneo. Homogêneo é 5 metros ao cubo aqui e aqui também 6 metros ao cubo. A unidade de medida, tanto no primeiro membro da minha equação quanto na segunda, tem que ser igual, entendeu? Assim, da mesma forma, quando você vai fazer uma soma, você não pode, por exemplo, somar 5 metros ao cubo mais 5 amperes e isso dá igual a 10 ohms, por exemplo. Ohms, né, para quem não sabe, para quem não viu ainda, mas é a unidade de medida da resistência elétrica, a gente vai ver isso lá em eletricidade, lá na frente. Mas isso aqui não tem como, cara, porque essa unidade de medida tem que ser igual a essa unidade de medida, que tem que ser igual a essa, entendeu? E aqui foi que eu escrevi para vocês, ó. Se eu tenho uma equação, tá escrito aqui, ó. Considere as duas equações abaixo, em que A, B e C são as grandezas físicas, né? Que A, B e C são grandezas físicas. E, ó, eu já falei, expliquei isso aqui, ó. Quando tiver esse negocinho em colchete aqui, ele quer dizer o quê? Que é a expressão dimensional. É quando a gente faz aquela parada lá, né? Tipo, por exemplo, qual é a expressão dimensional do comprimento? É o L, né? A gente já viu isso. Do tempo é o T, entendeu? Da velocidade, qual é? É como é espaço sobre tempo, então vai ser L sobre T, entendeu? Isso são as expressões dimensionais. Se você tiver perdido, cara, eu já avisei. Assiste a primeira aula lá, pelo amor de Deus, para vocês não ficarem perdidos aqui, tá bom? Então, preste atenção nisso. E aí, cara, como eu já expliquei, ó, isso aqui pode parecer simples, mas é o que vai ajudar a gente bastante a fazer as questões lá na frente, tá? Então, vocês têm que entender isso aqui, cara, que a unidade de medida, tanto nos dois membros da minha equação, elas têm que ser iguais, entendeu? Isso aqui, ó, para essa igualdade, implica o seguinte, que a unidade de medida em A tem que ser igual à unidade de medida de B, que tem que ser igual à unidade de medida de C, entendeu? Isso para uma soma. Agora, que se for um produto aqui, por exemplo, se você tiver nesse caso, aí esse caso aqui, ele vai corresponder a justamente esse aqui. É como se você simplesmente aplicasse o colchete em cada termo, e aí você, a partir daqui, você desenvolve normalmente, entendeu? Por exemplo, vamos lá. Velocidade, né? É espaço sobre tempo. Beleza. A gente tem que o espaço é o quê? Velocidade vezes o tempo, certo? Ó, vê que essa equação é semelhante, era como se você escrevesse essa aqui, tá? E aí, cara, se você for analisar a expressão dimensional, você vai ter o seguinte, você pode dizer que a dimensão de S, ela é igual à dimensão de V, que é igual à dimensão de T. Tá entendendo? Então, essa aqui é o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês, tá bom? Então, presta atenção nisso, tá? Aprendam essas duas formas aqui. Isso aqui é o que a gente chama de homogeneidade, tá?
A questão da dimensão, cara, a questão da unidade, elas têm que ser iguais, tá bom? Elas têm que ser coerente, entendeu? Quando a gente olha para isso aqui, ele está querendo dizer o seguinte, que a dimensão de B vezes a dimensão de C tem que ser igual à dimensão de A, entendeu? Porque eu já falei, o que está aqui no primeiro membro tem que ser igual ao do segundo membro em termos de dimensão, em termos de unidade de medida, entendeu? Espero que vocês tenham entendido isso. Agora a gente vai fazer aqui um exercício para tentar fixar isso, tá bom? Então olha só, aqui a gente já vai começar a fazer já uns exercícios, tá bom? Então vamos lá. Dada a equação, né, P igual a μ vezes A vezes H, em que P é a pressão, ele já falou que é a pressão. Aí você já saca logo, P é pressão, né? Mais P é força sobre área. Deixa aqui gravado já. μ é a densidade. Densidade a gente sabe que é massa sobre volume. Beleza. E H é altura, beleza. É altura, né? É comprimento, é grandeza elementar, né? Fundamental. Qual deve ser a expressão dimensional? Olha só. Dimensional da grandeza A para que a equação seja dimensionalmente homogênea. Olha só, ele quer saber qual é a dimensão do A aqui. A gente sabe o da pressão, né? O da densidade e o do H. A gente quer saber qual é a dimensão daqui. Então a gente vai usar aqui naquilo que eu expliquei para vocês aqui, ó, da dimensão, tá? Da homogeneidade dimensional de uma equação. Então a gente pode escrever simplesmente assim. Deixa eu só já aqui antecipar. Se eu tenho isso aqui, eu posso escrever assim, ó. A dimensão de P é igual à dimensão de F, que é de força, sobre a dimensão de A, tá? Quero descobrir aqui qual é a dimensão de P, porque quando eu... Deixa eu colocar aqui logo, que é para vocês entenderem logo, cara, porque assim, vou fazer esse aqui, ó, que é o segundo caso. Aqui é B vezes C, gente, mas poderia ser B vezes C vezes D. A ideia vai ser a mesma, entendeu? Você vai só aplicar o colchete em cada termo. Então eu teria o seguinte: a dimensão de P é igual à dimensão de μ, que é a minha densidade, vezes a dimensão de A, que é igual a vezes, né, na verdade, dimensão de H. Beleza. Agora a gente tem que descobrir o do P. O do P não é, a gente tem que realmente desenvolver aqui. O do μ, a gente sabe que é massa sobre volume. Mas a gente vai fazer depois. Bora fazer o do P. Bora descobrir qual é a dimensão do P. A gente sabe que o da força, cara, força é massa vezes aceleração, né? Massa vezes aceleração. Aí a gente sabe o seguinte, a massa, a dimensão é o próprio m, né? O m grande. A aceleração é espaço, né, sobre tempo ao quadrado. Então o espaço é o quê? O espaço é L, a dimensão, né, do espaço. E o tempo ao quadrado, a dimensão é o t grande, né? A gente já viu isso. Então, a dimensão da força eu posso escrever justamente assim, ó, só da força agora, tá? Ó, m vezes L. Esse t ao quadrado eu vou passar para cima, tá? Para não misturar aqui com o de baixo. Então vai ficar t elevado a menos 2. Cara, a área, né? O que é a área? A área é metro ao quadrado, né? Se é metro ao quadrado, é comprimento ao quadrado, então a dimensão de A é L ao quadrado. Entendeu? Pronto. Agora a gente vai cancelar esse L com esse L ao quadrado aqui, de modo que vai sobrar só um L aqui. Então a gente vai ter M vezes... Como ficou só um L aqui embaixo, eu vou passar ele para cima. Então vai ficar L elevado a menos 1 vezes T elevado a menos 2. Tá? Então eu descobri que a minha dimensão de P é M vezes L elevado a menos 1 vezes T elevado a menos 2. Pronto, acabou. Vamos descobrir agora o da densidade. O da densidade é assim, ó. Eu vou ter, né, a dimensão da minha massa, que eu já até sei que é M grande,
e o do volume. E aí é o seguinte, cara. Na verdade, eu não preciso desse set aqui não, velho. Ó, o da minha massa eu sei que é M grande, então já vou escrever aqui, M grande, né? O do volume, cara, é metro ao cubo, então a gente sabe que vai ser L elevado ao cubo, entendeu? Então pronto, já descobri já da minha densidade. E o do H, cara, a gente sabe que H é comprimento, eu vou colocar aqui, na verdade eu nem precisava, mas eu vou colocar a dimensão do H é o próprio L, porque a gente sabe que é o comprimento, né? É uma grandeza elementar, então a gente não precisa, ela já é a base, né? Então vamos substituir tudo aqui agora. A dimensão de P a gente descobriu que é M vezes L elevado a menos 1 vezes T elevado a menos 2. O do Mi, né, que é a densidade, né, é M. Vou passar para cima também, tá? Esse L elevado a menos 3. A dimensão de A é o que a questão quer, eu vou repetir aqui, é o que a questão pediu. Vezes o H, que é o L também. Pronto. Agora é o seguinte, pessoal, a gente vai só isolar aqui nossa dimensão de A. Como é que a gente faria isso aqui? Coloca aqui dimensão de A. A massa aqui a gente já vê que vai cancelar com essa daqui, tá bom? Comprimento, cara, esse aqui é T ao quadrado, né? Vamos ver aqui. L elevado a menos 3 com L. Aqui vai ficar L elevado a menos 2. Deixa eu repetir aqui. L elevado a menos 1 aqui, que é esse aqui, tá bom? Esse aqui é T ao quadrado. Eu vou passar para baixo esse L que sobrou aqui, desse L elevado a menos 3 vezes L, que vai dar L elevado a menos 2. E aí eu vou passar dividindo aqui. E aí pronto, cara. O que, que vai acontecer aqui? Vai acontecer que esse L a menos 2 vai passar para cima, vai ficar L ao quadrado vezes L elevado a menos 1, que vai dar o próprio L, que eu vou somar os expoentes, né? Isso aí vocês já estão craques porque a gente já viu isso em matemática já. Que foi a primeira aula de potenciação, foi a primeira aula de matemática. Vezes T ao quadrado. Então pronto, cara. A gente descobriu que a dimensão de A é o que? É L vezes T ao quadrado. Só que ele pediu, cara, ele pediu, vamos colocar aqui. Ele pediu só a expressão dimensional, mas se ele pedisse, por exemplo, se ele pedisse a unidade de medida, qual seria? A gente viu, né, ó, na aula passada aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, por isso que eu falei, decora isso aqui, cara. Não decora não, aprende, cara. Eu não gosto desse negócio de decorar, é aprender mesmo. Ó, o L, a gente sabe que é o metro. E o tempo, né, é o segundo. Ou seja, nosso... Deixa eu só ver uma coisa. Na verdade, isso não é... Isso aqui é menos 2. Eu falei besteira aqui, ó. Falei besteira, tá? Cuidado aqui, ó. Porque quando eu coloquei esse menos bem aqui, ó, eu pensava que era do 2, mas não é. É um menos, ó. Porque tá aqui, ó. Tá ligado? Já ia errar aqui por besteira. Então é metro vezes segundo elevado a menos 2. Ou seja, ele é metros por segundo ao quadrado. E a gente sabe que metros por segundo ao quadrado é a unidade de medida de aceleração. Ou seja, a gente sabe que esse A aí ele é uma aceleração. Tá? E quando a gente estudar lá na frente, né, a gente vai ver até que na hidrostática tem uma fórmula parecida com essa daqui. E esse A aqui é a gravidade, que é a aceleração da gravidade, entendeu? Então aí bem coerente com o que a gente já espera, entendeu? Então, olha só, cara, a gente descobriu a dimensão e da dimensão a gente descobriu nossa unidade de medida, certo? E da unidade de medida a gente descobre que grandeza é essa, que é uma aceleração, entendeu?
É muito interessante isso, cara. Muito interessante mesmo. Por isso que eu achei melhor, dar análise dimensional, porque é um assunto que dá para entender, é simples e é muito importante, tá bom? Então agora vamos para nosso segundo exemplo, certo? Dada a equação agora aqui, esse segundo exemplo é essa primeira equação, na verdade, né? Que é o exemplo. Dada a equação, né, V é igual a A mais B, em que V é a velocidade, descubra a expressão dimensional das grandezas A e B. Como eu já vi aqui, né, com vocês, quando a gente tem esse tipo de soma, a gente sabe que o quê? Que a dimensão de cada termo tem que ser igual. Então, a dimensão de V tem que ser igual à dimensão de A, que tem que ser igual à dimensão de B. Então a gente já sabe que a expressão dimensional de A e B são iguais. Só que, gente, olha só, qual é a dimensão de velocidade? A gente sabe que é metros por segundo. Se é metros por segundo, pronto, cara, morreu. Metros a dimensão é o L, por segundo é o tempo, T. Então tá aqui, cara. A gente descobriu que essa é a nossa resposta, tá? A dimensão, né? A expressão dimensional das grandezas A e B é L sobre T. Tem que ser velocidade também. Faz sentido, né? Porque se aqui é uma velocidade, aqui também, esse conjunto todo aqui tem que ser tem que ter unidade de medida de velocidade, né? E aqui esses dois eu só posso estar somando duas velocidades também para dar uma velocidade de unidade de medida, entendeu? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido isso aqui. Agora a gente vai para o último tópico de hoje, tá? Também é muito importante. A gente vai treinar muito isso nos exercícios e vocês vão ficar mais afiados ainda. Mas é o que eu falei. Anota isso aí no seu caderno. Na verdade, galera, todos os slides eu recomendo vocês anotarem, tá? Como se você estivesse copiando numa aula mesmo. No professor lá na lousa e tudo. Copia, deixa anotado nos seus cadernos aí e também anota o que eu falo, tá? Não anota só o que tá aqui, não. Anota o que eu falo. E o bom, até que a aula gravada, é porque vocês podem voltar aí quantas vezes quiser e anotar o que eu vou falando também. Claro que as coisas são relevantes, né? Óbvio. Nem tudo que eu falo aqui é para ser anotado, mas enfim. E o último tópico, cara, são as previsões de expressões físicas. A gente pode prever a fórmula, entendeu? Então, o que é que acontece aqui, cara? Vamos lá. A gente tem uma determinada situação, tá? Vamos ver aqui a situação. Um cientista deseja achar a equação que representa o período P, tá? De um pêndulo. Período, para quem não sabe, é o tempo, entendeu? Que a gente chama num pêndulo é período. Vocês vão ver mais lá na frente. E descobre que o período depende da massa, da esfera do pêndulo, do comprimento do fio, que a gente chama de C, e da aceleração G, beleza. Com a ajuda da análise dimensional, olha só isso aqui, tá? Vou até grifar aqui. Você já não grifar não, pera. Marca o texto. Ó, deixar aqui já bem análise dimensional, tá? Ele escreve a equação P, né, que é o período. Esse K aqui, ó, como ele fala, é uma constante de proporcionalidade, tá, gente? Essa é uma constante de proporcionalidade. E eu não posso só dizer que P é igual a, por exemplo, como eu já expliquei isso para vocês, cara, lá no começo, que qualquer número, né, ele pode ser escrito, número não, qualquer unidade, ele pode ser escrita como produto de potência das dimensões das grandezas elementares. Para quem não sabe o que eu estou falando agora, na primeira aula eu já expliquei isso aí, tá? Então aqui ele usou a mesma coisa, ó. Se ele está dependendo, né, ó, como ele vai depender da massa, então é uma massa, né, elevada a x, meu expoente x qualquer, entendeu? Vezes o comprimento elevado a y. Y também é para indicar, porque pode ser qualquer expoente aqui, entendeu? E eu vou descobrir isso lá na frente. Vezes o g elevado a z, o g é a nossa aceleração, entendeu? E o K eu já falei que é uma constante de proporcionalidade. Eu não posso só dizer que o P é igual a isso aqui, não, entendeu? Eu tenho que ter uma constante de proporcionalidade, tá? Sabendo que a dimensão de M,
né, da massa é m grande e a dimensão de c, do que é do comprimento, é L grande, e de g, que é a aceleração, né, é L vezes t a menos 2, a gente sabe, né, já viu isso, e que K é adimensional, cara, constante de proporcionalidade é adimensional, tá? Eu já expliquei isso, não tem dimensão nenhuma, é nada, é só um número, ele só é uma expressão ali, um número e acabou, ele não tem nenhuma dimensão nele, ele não é métrico, segundo, não existe isso, entendeu? Ele é adimensional, eu já expliquei o que é adimensional também. Então, cara, quando eu lembra lá da homogeneidade que eu expliquei, ó, quando eu aplicar aqui o colchete para cada um deles, eu posso escrever justamente da seguinte forma. Aí outra coisa, né? Eu já expliquei. Quando a gente for, cadê o K, né? Você pode perguntar, cadê o K aqui, né? Aqui tem o K e cadê o K aqui? Cara, o K, eu já falei, ele é adimensional. Quando a gente vai para uma equação dimensional, os números que não são dimensionais, que são adimensionais, eles ficam de fora, tá? Eu já expliquei isso também. Então, o do m aqui fica, né, o da massa fica m elevado a x, né? O do comprimento c fica L elevado a y, porque a gente viu que é o L. E o da aceleração da gravidade, que é o G, é L vezes t elevado a menos 2, que é elevado ao z, né? Lembrando que eu estou fazendo aqui o da equação da análise dimensional, tá? Porque a gente quer descobrir, né, qual a dimensão do período. E aí, cara, quando a gente vai resolvendo isso aqui, aí você resolve, aqui é potência normal, entendeu? A gente resolve isso aqui, a gente chega aqui nessa expressãozinha aqui, né, quando resolve isso aqui, tá? Vai ficar m elevado a x vezes L elevado a y vezes z, L elevado a z vezes t elevado a menos 2z. Quando resolver isso tudo, tu vai chegar nisso daqui, ó. Tá? Tu vai chegar nisso daqui. E aí é o seguinte, cara. Você sabe, você agora vai fazer o seguinte agora, ó. Isso daqui vai implicar que x é igual a zero, tá? Que z mais y é igual a zero e que menos 2z é igual a 1. Aí você vai perguntar, por quê? Porque é o seguinte, galera, preste atenção comigo agora, tá? Cara, o P é período, período é tempo, e tempo é segundo, cara, tempo, entendeu? Então, a gente descobriu essa equação aqui em que o P está dependendo das unidades de M, L e T, da dimensão. Porém, se é tempo, o único que pode sobrar aqui é esse T de tempo, entendeu? E esse L aqui de comprimento e de massa, eles não podem estar aqui, entendeu? Eles têm que ser nulo aqui, tem que ser 1. E como é que esse termo todo aqui, ele é 1? E esse outro termo aqui todo é 1? Tem que ser neutro, né? Porque eu tenho que, no final das contas, a gente sabe que a dimensão de um período, ele é o tempo, entendeu? Ele é t de tempo, entendeu? Porque ele é um tempo. Tá um pouco meio estranho, mas é isso, entendeu? A dimensão do período, ele é o tempo, cara. Então, ó, esses outros termos aqui, eles têm que ser igual a 1, porque eles têm que ser neutro, eles não podem aparecer aqui. Só tem que aparecer esse meu t aqui, entendeu? Então, qual deve ser o meu expoente da minha potência para que ele seja igual a 1? Lembra que essa potência não pode ser zero, porque aí vai sumir aqui o meu t elevado a menos 2, e não pode, cara. Para isso aqui ser 1, na verdade, né, o x tem que ser 0 e aqui o z mais y tem que ser 0, porque qualquer potência elevada a 0 vai dar o quê? Vai dar 1, entendeu? E vai ficar um termo neutro aqui. De modo que eu vou ter o quê? Quando eu resolver isso aqui, eu vou ter que a dimensão de P vai ser T elevado a menos 2Z, entendeu? Mas como a minha dimensão de P ela é T, então esse meu expoente aqui tem que ser igual a esse meu expoente aqui, que é o 1 também, aqui, entendeu? Então menos 2Z tem que ser igual a 1. Então é por isso, entendeu, cara? Por isso que tem que ser, aqui tem que ser 0, aqui o expoente também tem que ser 0, e o menos 2z tem que ser igual a 1. E quando você desenvolver esse sistema, né, porque vai ficar um sistema aqui,
você vai descobrir que x é igual a zero, que eu já descobri na verdade, o y é 1 sobre 2 e o z é menos 1 sobre 2. E quando você pegar todos esses expoentes e substituir de volta aqui na minha equação normal, o x é zero, né? Então m elevado a zero vai dar 1. Já sumiu esse termo. C elevado a y, né, é 1 sobre 2. E a gente já viu que 1 sobre 2 vai dar a raiz, né? Fica assim, cara. Deixa eu anotar bem rápido aqui. Nossa aula já está ficando até um pouco longa. M elevado a zero dá 1, né? Já mostrei isso para vocês. O C vai ficar C elevado a 1 sobre 2. E o G vai ficar G elevado a menos 1 sobre 2. Tá? Aí, quando você resolver isso daqui, você vai ter que o G vai passar para baixo. Deixa eu apagar aqui bem rapidão. Eu vou ter isso aqui, ó, K vezes, né, C sobre G elevado a 1 sobre 2. E a gente sabe que 1 sobre 2 ele representa justamente essa minha raiz aqui, ó, a raiz disso tudo, que é C sobre G. Né? E o K está aqui, que é a minha constante de proporcionalidade. Aí como é que a gente poderia fazer, descobrir essa minha constante de proporcionalidade? O cientista vai lá como é que eu digo? Vai no laboratório, ele pega o pêndulo dele lá, entendeu? E desse pêndulo, ele vai calcular o período mesmo no relógio, entendeu? Ele calcula lá o período, o comprimento ele mede o do pêndulo e a gravidade a gente já sabe que é aproximadamente 10. Aí quando ele fizer lá o experimento dele com esses parâmetros, ele vai resolver aqui, ó, ele coloca nessa equação aqui e ele vai descobrir o K, tá? E aí, cara, a gente, quando o cientista fez isso, a gente vai saber isso lá na frente, principalmente quando a gente estudar MHS e essas paradas aí, a gente vai saber que o K, ele é 2π, entendeu? Inclusive, isso aqui é uma fórmula que vocês vão ter que saber já de cabeça, tá? Mas isso é lá na frente, né? Quando a gente vê lá MHS, ondulatória, por aí, entendeu? Então, é isso, pessoal. A aula ficou realmente longa, né? 32 minutos. O nosso ideal aqui é até 25 minutos, mas realmente eu precisava logo passar isso tudo para vocês, tá bom? E eu falei, né, cara, se ficar difícil de entender, volta e assiste de novo, porque às vezes quando você assiste 2 ou 3 vezes, vai florescendo a ideia na cabeça. E, como eu falei, esse é um assunto simples de entender, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda no e-mail aí ou manda nos comentários aí, tá bom? E é isso, pessoal. Tamo junto. Não se esquece de se inscrever aí, ativar o sininho, compartilhe com os amigos de vocês, tá bom? Valeu, tamo junto. Na próxima aula, agora... lembrando, né? A gente já terminou toda a teoria já, tá? A gente já terminou toda a teoria de análise dimensional. E a última aqui também é importantíssima. A gente viu que a gente pode prever, né, a equação, ó, a partir da análise dimensional, entendeu? E a gente vai fazer questões que vai explorar isso aqui também. E vocês vão ver como é importante isso aqui, tá ligado? A partir da análise dimensional, olha só como é importante a análise dimensional, cara. A partir da análise dimensional, você descobre uma fórmula de uma equação, tá ligado? Olha quão poderosa é essa ferramenta. Então é isso, pessoal. Nos vemos na próxima aula. A gente só vai fazer agora exercícios, tá? A gente vai fazer muito exercício. Vocês vão ficar um craque nesse assunto, cara. Vocês vão ficar muito bons mesmo, tá? Então, não perca as próximas aulas. Valeu, tamo junto. Valeu.